É incrível as coisas que o Corinthians consegue fazer. Só um clube do tamanho do Corinthians, enorme, gigante, consegue superar um ano como é 2025. Presidente impeachmentado, crise política, administrativa, uma dívida impagável, transfer ban, sem poder contratar, o time de Série A que menos contratou entre todos os 20, o time de Série A que menos contratou foi o Corinthians. Um jogador na Bacia das Almas lá, corre para registrar, porque não sei o quê, porque vai vir o transfer ban, veio o transfer ban, tinha jogador machucado, o Yuri cirurgia, o Carrilho lesão, não sei o quê, busca na base, semifinal. Semifinal da Copa do Brasil. Incrivelmente, inacreditavelmente, o Corinthians está na semifinal pelo quarto ano seguido. Pelo quarto ano seguido, o Corinthians está numa semifinal de Copa do Brasil. Gente, isso é inacreditável. Beira o inacreditável. Eu fico ainda, eu me espanto com essas coisas. Eu me espanto, porque, cara, do jeito que os caras tentaram destruir o Corinthians esse ano, mas tentaram de todo jeito. Tentaram de todo jeito destruir o Corinthians. Ainda tento. E o Corinthians está na semifinal, rapaziada. Semifinal da Copa do Brasil. Pelo quarto ano seguido. Eu fui questionado no começo do ano, como sempre, onde é que o Corinthians pode chegar? Será que a Copa do Brasil é uma competição que dá para beliscar? E eu falava assim, cara, que não é exclusividade desse ano. Nos últimos anos o Corinthians chegou. Mesmo com mal no brasileiro, brigando para não cair, bota reservas, não quero passar, passava. E na Sul-Americana também. Quase. Mas assim, isso aqui faltou para beliscar um título de Sul-Americana nos últimos anos. Chegou na semi contra o Fortaleza, semi contra o Racing, tava ganhando o jogo lá, aí deu aquele apagão. Copa do Brasil, não fosse o Fagner chutar uma bola para fora, na trave, não lembro agora, o Corinthians tinha sido campeão da Copa do Brasil sobre o Flamengo no Maracanã. É surreal, cara. O Corinthians está chegando. Tá chegando. Os caras estão tentando do lado de fora. Os caras estão tentando derrubar o Corinthians. Não tem jeito. Mas tá chegando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês se deram conta que não é que o Corinthians está invicto na Copa do Brasil. O Corinthians ganhou todos os jogos. Todos. Eu vou repetir. O Corinthians, desde que estreou nessa edição da Copa do Brasil, não é que ele empatou, não é que ele perdeu um jogo e classificou, ele ganhou todos os jogos, todos. Ele não tomou um gol. É surreal isso, gente. O Corinthians não tomou um gol nessa Copa do Brasil e está na semifinal. Loucura. É loucura. Isso é loucura. Gente, olha para o ano no Corinthians. Olha tudo o que aconteceu esse ano. E o time está na semifinal da Copa do Brasil. Vocês têm ideia do que é isso? Agora sim, estamos conversando, porque tem muito para a gente falar. Cara, não tem como tirar dessa classificação esse menino Guinegão que aos 18 anos, na necessidade, na loucura, na bagunça, no jeito que tem que ser, ele faz um gol na ida, lá na Liga Arena, ele faz um gol na volta e ainda dá uma assistência. Com 18 anos. O Yuri voltando agora, período de lesão, período fora do time, e o Dorival percebendo, né, que o Romero não estava conseguindo mais dar conta, o Thales Magno muito menos, e ele vai na base e encontra esse menino. Que, já podia ter entrado, mas tudo bem, acho que não é momento para criticar, a gente já fez essa crítica de que ele já deveria ter aparecido antes, mas vou ficar com o finalmente. Cara, finalmente botou para jogo. Não vou ficar pensando aqui quanto tempo o Corinthians perdeu, porque perdeu tempo, né? Perdeu tempo. Quando a gente falava em abrir o elenco, faltavam reposições, opções, precisava de reforço, aí busca Héctor Hernandes, Pedro Raul, tava aí, gente. Tava no terrão. Tava na base. Esse menino tava aí fazendo gol e todo mundo falando dele e os caras não botavam para jogar. Então vou ficar com o... Beleza, tá bem, página virada. Botou para jogar na hora que precisava. E esse menino tá arrebentando, ele faz gol todo o jogo. E ele briga, ele luta, ele vem buscar jogo, ele tá dentro da área, ele tem senso de posicionamento.
18 anos. 18 anos. O triste dessa história toda, eu não queria falar sobre isso, mas é inegável, é só um parentezinho, é que esse menino não vai ficar muito tempo, né? Porque provavelmente vai vir uma proposta no final do ano, provavelmente ou metade do ano que vem, e pela necessidade o Corinthians vai se obrigar a vender. Mas assim, é de novo um clube olhar para a base e entender que ali pode estar a sua saída financeira e técnica e esportiva. O Corinthians não tinha atacante que pudesse fazer o que ele está fazendo. E ele está correspondendo demais. Não tem como tirar Guinegão dessa classificação do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil. Mas a gente teve outros destaques. Claro que a gente teve outros destaques. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Já tem muita mensagem aqui. Eu vou tentar atender vocês aqui. Vou dar um alô aqui para a Jéssica Alves, que está virando nosso membro aqui. O Augusto Henrique, que também está por aqui. O pessoal me avisando aqui antes que estava sem som aqui. Mas eu vou dar um abraço para a galera aqui, vou registrar a turma que está chegando no chat aqui. Podem chegar, deixa eu botar até na tela aqui alguns comentários de vocês. Mas claro que eu vou falar do Hugo Souza, que é surreal esse goleiro. 8 pênaltis ele já pegou. E não é pênalti assim... não tem pênalti que não seja decisivo, né? Que não seja importante, mas alguns eles são mais importantes que outros, né? Alguns são mais importantes que outros. Como na final do Paulista, por exemplo. Naquele momento ali, rapaziada, que o Félix Torres me faz um pênalti completamente descabido. Não é muita novidade no sentido de posicionamento tático na questão quando o Corinthians está com a bola. Porque o Corinthians, quando ataca com linha de 3 lá de trás. E hoje iniciou a partida com a linha de 3. Mas o que muda então, Samir? Se o Dorival hoje começou o jogo com 3 zagueiros e o Corinthians ataca com 3 zagueiros, mesmo que esses 3 zagueiros nem todos sejam da posição, como aconteceu hoje, como acontece durante os jogos, porque nem sempre são 3 zagueiros de fato, até porque quando o Corinthians joga no losango, joga num 4-1-4-1, num 4-4-2, ataca com 3 zagueiros, com linha de 3, com a saída de 3, sempre encosta um lateral ou encosta um volante ali para fazer a função. E hoje, desde o início, aconteceu isso. O Anchileri, que é lateral esquerdo, tá? O Anchileri, que é lateral esquerdo, começa na função ali, jogando do lado esquerdo da zaga, com o Gustavo Henrique centralizado e o João Pedro Choca, tá? Do lado direito. O que mudou? Tá? Mudou uma coisa importante que mudou. Quando o Corinthians joga no posicionamento de 4-4-2 losango, mas quando ataca, faz a linha de 3 e ataca num 3-2-5, num 3-4-3, tá? O Corinthians se defende num 4-4-2. Hoje, o Corinthians entrou em campo com os 3 zagueiros já desde o início e o Corinthians se defendeu com linha de 5. Essa foi a grande diferença, porque o Bidon fechava, o Mateuzinho fechava e o Corinthians meio que marcou no primeiro tempo, né? E quando jogou com os 3 zagueiros, o Corinthians jogou num 5, sem a bola, tá? Num 5-2-3, porque como o Atlético Paranaense jogava também com o tripé, o Garro espetava lá na frente, junto com o Guinegão e o Memphis, para cada um marcar um na saída de bola, e aí o Corinthians meio que igualou o esquema do adversário. Acho que o Dorival optou pelos 3 zagueiros muito por isso, tá? Por igualar o esquema tático adversário, e o Corinthians consegue, né, vencer o Atlético Paranaense, e claro, tá? E claro, não é só pela... Ó, Dorival te ouviu, né, Samir? Era o que pedíamos. Não é só pela questão tática, mas também pela questão técnica. Existe também um abismo entre o time do Corinthians, o elenco do Corinthians, que a gente reclama e pede reforços, até o técnico pede, mas mesmo assim existe um abismo para esse time do Atlético Paranaense que é fraquíssimo tecnicamente. Claro que isso não tira, né, o mérito do Corinthians e o brilho do Corinthians nessa classificação para a semifinal. Mas só para você entender, o Corinthians defendeu com linha de 5, atacou num 3-2-5, liberando, né, os laterais, até com muita força lá na frente, com os alas, principalmente o Mateuzinho, né, do lado direito.
o Bidu também atacando por dentro. Enfim, a gente teve esse esquema do Dorival que não é novidade, mas ele também no segundo tempo, se você observar, durante o segundo tempo, sem fazer nenhuma alteração de jogador, de atleta, ele conseguiu mudar o esquema e fazer linha de 4. Quando ele põe o Anceleri na lateral, faz a zaga com o Tchoca na direita, o Gustavo Henrique na esquerda, o Anceleri na lateral e põe o Bidu na linha da frente também. Não sei se você observou, mas ele fez isso, tá? Ele fez isso durante a partida também. Então, é um técnico que tem bastante variação tática. Gente, deixa o like aí, tá bom? Vai deixando o like aí. É um técnico que tem bastante variação tática e isso ajuda, né? Principalmente quando você tem um elenco que tem muitas carências, que é o caso, né, do elenco corintiano, tá? Vamos lá. Além dos esquemas, né, o que aconteceu no jogo? No início da partida, até a metade do primeiro tempo, eu achei que o esquema não encaixou muito. Acho que o fato do Corinthians marcar com linha de 5 trouxe o Atlético Paranaense e deixou a gente com pouca marcação no meio campo. Por quê? A gente tinha 2 jogadores no meio campo só, o Michael e o Breno Bidon. E foi ali por dentro que o Atlético Paranaense, inclusive, marcou o gol, né, com o Viveiros, que foi falta clara, tá? O gol foi muito bem anulado, não adianta, né? Assim, desculpe falar isso, porque vocês me conhecem, eu não tenho corporativismo nenhum, tá? Eu achei que o Galvão Bueno ficou até triste quando anularam o gol do Viveiros, não por ser um anti, tá? Não vou falar isso do Galvão, né? O Galvão é um ídolo de muita gente aí, né? No jornalismo e no futebol brasileiro. Mas eu não sei se ele achou o gol bonito do Viveiros, eu não sei, mas eu senti que ele ficou meio chateado quando anulou o gol, tá? Mas não tem o que falar, ali não tem o que questionar, tá? Não tem o que questionar. Inclusive a comentarista de arbitragem, a Nadine, né? Eu assisti pela Amazon, né? Muito por causa do Neto ali, que eu acho bacana, tudo.